encontros assim via online. Mas a gente que mora no interior, a gente está tendo uma oportunidade assim ímpar de participar de eventos e de encontros e de ter oportunidades que a gente não teria se não fosse esse momento pandêmico em que as coisas passaram a acontecer online. Então, esse momento de estar na tela é um momento que tem nos prestigiado, assim quanto do interior. Né? Então, a gente está muito feliz com isso, obrigada pela presença, e a gente está aqui nessa mesa, que é uma mesa que tem como tema o encontro com versos, a literatura como encontro, e é exatamente isso que a gente pretende fazer um encontro, né, que é o que a literatura promove, encontros, que foi o que aconteceu conosco aqui, essa mesa nasceu de encontros, né, eu, como leitora, eu sigo alguns zigs literários no Instagram, e comecei a perceber nos zigs comentários sobre um determinado livro e uma autora nova, e o livro era O Peso do Pássaro Morto, e a autora nova, que a gente não conhecia, era a Aline Bay. E eu me manifestei lá, curti os comentários, manifestei interesse em comprar o livro, e procurei nas livrarias, e não encontrei o livro para comprar. E qual foi a minha surpresa, que apareceu, a própria autora veio me oferecer o livro em box para comprar. E na correria do dia a dia, eu falei com ela que aceitava, sim, o livro, mas na correria do dia a dia nem depositei o dinheiro, e aí a doçura da autora, ela veio me dizer que o livro já tinha sido postado. E, nossa, eu fiquei desesperada, que eu tinha que fazer o depósito do dinheiro, que o livro foi postado antes mesmo da confirmação do coisa. Então, esse foi o meu encontro com a Aline. E no livro ela fez uma dedicatória dizendo que eu encontrasse no livro dela outras coincidências além do nosso nome. E eu acho que é impossível que as pessoas não tenham encontrado no livro dela coincidências para além dessa, que é o nosso nome ser o mesmo, né? Porque é uma literatura genuína, porque, como nos diz Deleuze, né, nos diz que a literatura verdadeira é aquela que faz com que hajam encontros histórico-mundiais. E é isso que acontece no livro da Aline, há encontros histórico-mundiais. Todas as pessoas se reconhecem naquela obra, e é isso que faz com que a obra seja uma literatura genuína, como que a gente encontrou na Aline. E aí, posteriormente, num outro encontro, a literatura vai tecendo essa rede, e a gente teve a oportunidade, na aula do programa de pós-graduação, a professora Cristiana Calai nos ofereceu uma oficina uma disciplina de escrita literária. E aí, nessa disciplina, a gente teria que escolher um livro, e aí o livro da Aline foi apresentado para a nossa turma nesse momento, e foi apresentado à professora Cristiana. Então, é por isso que nós vamos fazer hoje essa literatura como um encontro, porque através dessa rede que conseguimos tecer com a literatura, a gente vai entrar na conversa de hoje. Eu queria apresentar as nossas oradoras da noite, do dia, né, que são a Aline. A Aline Bay é escritora, é formada em letras pela PUC de São Paulo e em artes cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. É editora e colunista do site cultural Oitava Arte. Depois de ganhar o prêmio Toca, criado pelo escritor Marcelino Freire, escreveu em 2017 seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto. Com ele, foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2018, na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos. A Aline é escritora e poeta também. A professora Cristiana é graduada em Pedagogia, especializada em Educação Infantil, com mestrado em Educação e doutorado em Educação pela UF, é professora do Departamento de Ciências Humanas do INFES, e integrada à linha de pesquisa Epistemologias do Cotidiano e Práticas Instituintes. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil, e trabalha no curso de Pedagogia com as disciplinas Infância e Cultura 1 e 2, Escola da Infância 1 e 2, Brinquedoteca, Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, e na pós-graduação trabalha com as disciplinas Crianças, Infâncias e Cotidianos Escolares, ensaiando a escrita, tecendo encontros na educação, escrita em gêneros textuais, escrita literária, fórum de pesquisa, seminário de pesquisa, orientação de dissertação.
tem interesse em pesquisas no cotidiano escolar da educação infantil, formação estética, escritas literárias, e é integrante do Círculo de Estudos e Pesquisa de Formação de Professores, Infância e Arte, o FIAR, que tem como líder a Luciana Osteto, e é da UF, né, Cris? E eu sou a Aline, eu sou graduada em Pedagogia, sou a Aline Valente, sou graduada em Pedagogia, e tenho pós-graduação em Literatura, Memória Cultural e Sociedade, pelo IFE, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Federal Fluminense. Então, fazendo essa apresentação, eu gostaria de passar a fala para a Aline, e que ela conversasse com a gente sobre essa importância da leitura, as teias da leitura, o seu processo de escrita e a sua relação com a literatura em si. E depois que a Aline falar, a gente passa para a Cris, para poder a gente começar a tecer a rede. Perfeito. Muito obrigada, primeiro, por estar aqui, pelo convite. Estou muito feliz de estar trocando com vocês. Os estudos, os caminhos dos estudos de vocês é muito bonito. Então, para mim, é muito inspirador estar aqui. Agradeço a leitura do livro, os comentários de algumas pessoas. Eu estou fazendo pelo celular, mas às vezes eu vejo os comentários aqui. Muito legal o livro e tal. Então, eu queria agradecer a leitura de todos que estão aí, que leram. É um prazer estar aqui, é realmente uma alegria. E bem, a minha história com a literatura, ela começou primeiro com a leitura. Eu comecei muito cedo, criança mesmo. Eu não venho de uma família de leitores, então os livros que eu tinha acesso era a escola que me dava essa oportunidade. Então eu me lembro de gostar muito das minhas visitas à biblioteca da escola, e eu gostava especialmente dos livros que eu podia ler assim que eu escolhia, que tinha um momento de eu percorrer aquelas prateleiras e poder que tinha a ver comigo, o que tinha a ver com o meu momento, e ler sem pressa, e sem ter que fazer alguma coisa com a leitura também. Eu lembro que desde pequena, eu já gostava muito dessa liberdade. E sinto que onde eu mais também desfrutava na escola, quando a literatura virava teatro, quando a gente fazia atividades que não eram exatamente uma prova do livro, porque a literatura depois, né, no ensino médio, que é quando oficialmente ela entra no currículo escolar, ela entra de uma forma muito agregada com o vestibular. E eu acho que a gente deveria ter literatura desde o pré, né, desde que a gente ainda está se alfabetizando, com os livros, desenhos, etc. E aí, essa relação com o livro, ela também ser mais afetiva desde o começo. Que você vai seguir, ler esses livros que são clássicos, que muitas vezes entrar no nosso dia a dia, né, com linguagens bem elaboradas. Eu acho que tudo isso, todo esse processo, que pelo menos na minha escola foi assim, na época foi assim, afasta muito o leitor do livro. Muita sai da escola assim, eu odeio ler, meio traumatizado e tal. Mas no meu caso, como essa relação com o livro ela é muito orgânica, ela veio de uma forma muito natural. Eu fui filha única por um bom tempo. A minha irmã nasceu quando eu já estava com quase 13 anos. Dentro de casa também os livros me faziam muita companhia. Então eu alugava os livros na biblioteca, levava para casa. E uma outro viés, né, do meu trabalho é que eu sou atriz. Eu fui atriz, estudei teatro. E sempre quis ser atriz também, desde muito novinha. Também não sei muito de onde veio essa vontade, porque não foi algo incentivado em casa, mas foi algo que nasceu comigo, essa vontade de fazer teatro especificamente. E eu comecei a estudar teatro com 14 anos, num curso livre no MAM, no Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo. E depois, aos 15 anos, eu comecei a estudar teatro profissional no Célia Helena, que é uma escola também aqui de São Paulo, e me formei com 19 anos em teatro. Então eu tive esse momento de adolescência e jovem mulher muito nos palcos, muito focada nos estudos, e a minha relação com a literatura, ela foi se aprofundando ainda mais no próprio teatro, porque a leitura que o ator faz de um texto é uma leitura muito profunda, né, muito densa. Então, entrei em contato com grandes dramaturgos e foi acho que onde que eu comecei realmente
a aprender a ler com mais profundidade, contextualizando a história e trazendo também o meu corpo para a palavra, né? Eu acho que isso foi um processo muito, muito importante. E acho que as escolas também teriam que abusar muito dessa forma de tocar o texto, através do corpo, clubes de leitura, que também é algo muito legal, que eu comecei a participar depois que eu publiquei O Pássaro, e eu acho que acaba agregando muito a leitura, porque a gente consegue ter a nossa leitura, contrastar a nossa leitura com a leitura do outro, ganhar novas camadas de interpretação através da fala do outro, da sensibilidade do outro. Então, eu acho que a leitura, ela ser uma atividade solitária, é bonito, é importante também, mas eu acho que esse momento coletivo, como a gente está fazendo agora também, numa mesa, debatendo, e também debatendo um livro, né, é muito importante e muito valioso para formar leitores. E aí, como eu comecei a ser escritora, foi com quase 21 anos, quando eu entrei na faculdade de letras, eu acabei deixando o teatro, que era a minha primeira paixão, não porque eu quis, mas era uma pressão grande em casa para ter uma profissão mais sólida financeiramente, digamos assim. Minha família ficava muito preocupada com essa parte, como é que eu ia me manter, porque o teatro, como todas as artes no Brasil, né, é super difícil, é muito caro, enfim, só saía dinheiro, não entrava. E como eu sempre gostei de ler, meu pai sugeriu, por que você não faz letras? E talvez pensando que eu poderia ser professora. Mas eu entrei em letras, mas assim, eu estava muito, muito de luto por ter deixado o teatro, enfim, e eu não estava encontrando um caminho, porque eu sabia que ser professora não era a minha vocação. Então eu entrei na faculdade muito perdida, muito triste, mas eu me achei muito rápido dentro da universidade. Eu cursei PUC, né, que é uma faculdade muito politizada, muito cultural, e eu ali, aos arredores mesmo, não tanto nas aulas, mas principalmente entrando em contato com as outras pessoas que cursavam a universidade no mesmo momento que eu comecei a escrever, porque uma coisa que eu descobri foi que pessoas da minha idade escreviam, existiam escritores da minha idade. Isso parece bobo dizer, mas assim, eu não conhecia pessoas que escreviam, eu nunca tinha visto um escritor. A ideia que eu fazia de escritor era uma ideia de, sei lá, esses clássicos, né? Esses autores já mortos, um homem branco, gringo. Então não era próximo, não era algo que eu poderia, né, me aproximar. E quando eu percebi que, nossa, tinha pessoas da minha idade, que as pessoas escreviam, grandes poetas ali na PUC, isso me deu eu comecei, caiu uma ficha, assim, eu falei, nossa, e comecei a escrever muito rapidamente na universidade e nunca mais parei. E eu acho que essa questão da representatividade, ela também, uma ficha que caiu um pouco antes, eu acho que é importante dizer, quando eu estava no meu último semestre do teatro, eu montei um espetáculo baseado na obra num texto da Clarice Lispector, um livro dela, que chama Via Crucis do Corpo, que é um livro de contos da Clarice. E a gente montou, e esse último semestre, na verdade, do teatro, durava um ano inteiro de mergulho. Quando o nosso diretor, naquele momento, trouxe a Clarice como objetivo de estudo para a gente montar um espetáculo, foi transformador, porque ali naquele momento que eu estava estudando teatro, a gente lia muito homem branco, muito homem europeu, e eu ainda não tinha entrado em contato com uma escritora de uma forma visceral. E quando eu li a Clarice, eu tinha lido A Hora da Estrela no colégio, não tinha acontecido nada comigo, porque é aquela coisa assim, né, do clássico, às vezes chegar num momento que a gente ainda não tem o estofo emocional para tal. Mas naquele momento que chegou a Clarice para mim no teatro, ela veio na hora certa, assim. Então foi um mergulho muito forte. E foi ali que eu entendi que existiam mulheres escritoras e que as mulheres escritoras faziam algo com o meu eu interior que era diferente do que eu ler um grande autor, que por mais que ele me tocasse, tinha algo na Clarice que nunca ninguém fez comigo. Quando eu li a Clarice, algo mudou. Eu até fechava o livro, assim, porque eu falava, meu Deus, essa mulher sabe tudo sobre mim. Eu ficava com vergonha das descobertas que eu fazia sobre mim a partir da palavra Clarice. Então foi muito forte. E eu acho que aí foi um pouco depois, né, que eu comecei a fazer letras. Então, quando eu comecei a escrever, e sabendo a potência que é ser uma autora, né, ser uma mulher escrevendo, colocar suas palavras no mundo, ser lida por outras mulheres. Então, acho que é importante também essa transição. Então, eu comecei a escrever por toda a faculdade e além, né, até hoje. Mas quando eu terminei a faculdade, eu montei um site de arte e cultura, que a Aline me aproveitava a arte. Era um site que eu tinha
com dois, peço perdão que alguém me ligou, eu desliguei já. Era um site que eu tinha com dois colegas meus da universidade, e a gente falava sobre literatura, cinema, teatro. A gente assistia várias coisas, escrevia sobre isso, e nessas, a gente tinha meio um quadro de entrevistas lá, que chamava Bar Café. E nessas andanças todas do site, a gente fazia sarau também, sarau na rua, era muito legal todo esse processo. Eu conheci o Marcelino Freire, que é um autor maravilhoso, brasileiro contemporâneo, de história, que mora em São Paulo há um tempo, e ele dá uma oficina de escrita em São Paulo, fixa. Ele dá pelo Brasil todo, sempre viajando pelo Sesc. Deve ter gente aqui que conhece ele com certeza, que já, às vezes até já escreveu com ele, trabalhou com ele. Mas ele dá essa oficina fixa lá em São Paulo, e eu fiquei muito encantada com o Marcelino, com o jeito dele de ser, muito cheiroso, muito talentoso. E aí eu decidi fazer a oficina de escrita dele, depois da entrevista que a gente realizou. Por isso, assim, por ele mesmo, sabe? E engraçado, porque antes eu não tinha, eu já estava escrevendo nessa época há uns 6 anos, textos curtos que eu publicava pela internet, lia meus textos nos saraus que eu frequentava, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma oficina de escrita, porque esse meu estilo de escrever, ele já existia, esse estilo híbrido, que depois a gente pode entrar com mais força, né, nesse tópico, se vocês quiserem. Mas esse estilo já existia e eu queria continuar investigando esse jeito de dizer na página, digamos assim. Eu imaginava que se eu entrasse numa oficina de escrita, o mediador ou a mediadora, de alguma forma, ia querer transformar isso em algo dentro de um gênero, né? Ou é um conto, é uma poesia, e eu fico muito no híbrido, no meio, né? No meio das duas coisas, eu trabalho na fronteira. Mas com o Marcelino eu senti que ele acolheria o meu estilo totalmente. E foi muito o que aconteceu. E aí foi incrível, a primeira oficina que eu fiz com ele foi em 2015. Aprendi muito com ele, com os meus colegas, né, escritores, porque também uma coisa muito legal de fazer oficina, quem escreve aqui, é um conselho, eu acho uma coisa legal de pensar, porque além de você ter teu texto ali exposto, estudar com alguém que você gosta do trabalho, você conhece outros escritores. E eu acho isso fundamental, você tem uma turma, né, você tem pessoas que te leem, que você possa, enfim, trocar, né, experiências de literatura, isso é muito importante, porque escrever também não pode ser uma atividade solitária, como a leitura, escrita, escrever, coletividade que o teatro sempre tem. Celino começou a me falar, tá na hora de você publicar. Para mim, eu achava que essa hora só ia chegar, sei lá, quando eu tivesse uns 50, 60 anos, eu já tivesse com a minha linguagem super amadurecida. Mas o que eu fui entendendo ali a partir do Marcelino é que, na verdade, a gente nunca está pronto. Né, que nem a Cris ela trouxe antes da gente começar. Aline, você está pronta para o nosso diálogo? Assim? Eu acho que no fim a gente pode estar sempre aberto, mas pronto a gente nunca está, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. E eu acho muito importante assim colocar a cara no mundo, ter essa coragem. E o Marcelino foi me contando, tá na hora de você publicar. O teu estilo já está amadurecido para isso, e publicando a gente começa a entender muita coisa sobre o nosso estilo, sobre a nossa linguagem, a nossa dicção, nossos temas. Eu aprendi muito sobre a minha própria escrita depois que eu publiquei o Pássaro. Então aí eu comecei a pensar, nossa, eu quero publicar, fiquei com muita vontade de publicar. E aí eu comecei a tentar reunir esses textos mais curtos que eu escrevia desde a época que eu entrei na PUC até aquele momento em um livro de contos, né, digamos assim. Não era bem conto, porque esse meu estilo híbrido já estava lá, mas era um livro com vários textos mais curtos. E a minha dificuldade maior foi que eu tinha escrito esses textos para plataformas diferentes, eles tinham temas diferentes, eles não ficavam bem juntos, porque eles não nasceram para ficar juntos, eram textos independentes, né? E eu fui sentindo que não era com um livro de contos que eu tinha que estrear, que eu tinha que testar esse meu estilo, essa minha dicção com uma história mais longa, porque não um romance, né? Tentar escrever um romance. E comecei a pensar nisso, comecei a pensar que eu queria escrever uma história sobre perdas, porque também, olhando para esses meus textos que eu tinha aí escrito, eu comecei a perceber meus temas, meus assuntos, coisas que antes eu não pensava, eu só escrevia, produzia, mas eu não olhava, eu estava escrevendo sobre o quê? Eu não tinha feito essa pergunta. E quando eu fui olhar isso tudo que eu tinha
escrito, eu comecei a perceber quais temas que estavam sempre lá, e a perda era um deles. E eu também soube ali, senti que, claro, num primeiro livro, não só no primeiro livro, a gente sempre tem que escrever sobre coisas que a gente é apaixonado por elas, né? Que a gente possa escrever por muitas e muitas páginas, trabalhar por muitas e muitas horas com aquele tema, porque senão a gente provavelmente vai abandonar o barco. É um pouco como um trabalho acadêmico, né? Quando a gente escolhe um tema para pesquisar, a gente precisa ser apaixonado por isso, porque vai demandar muito esforço, muita pesquisa, muitas horas de trabalho mesmo. Então é importante que a gente ame aquilo que a gente está fazendo. E eu percebi que a perda ia ser um tema que ia me levar além, ia me levar por várias páginas. Então decidi escrever essa história sobre perdas. Aí em 2016, o Marcelino abriu uma oficina, que era uma oficina concurso, que proporcionava a publicação do livro que fosse escolhido dentro dessa oficina, através da editora dele, a Edite. E aí eu falei, nossa, é minha chance, porque quando eu comecei a fazer essa oficina do Marcelino, eu comecei a ter algumas reuniões com editoras para tentar publicar esse meu livro de contos que eu estava conversando com vocês, né, que eu queria publicar. E eu fui percebendo uma resistência grande do mercado em relação ao estilo que eu escrevia. Por ele não caber nenhuma coisa, nem outra, ser poesia, não ser prosa, era difícil para a editora entender aonde que ela ia encaixar. Muito resistentes ao estilo mesmo. E eu não queria mudar, não queria transformar isso, porque eu sentia que isso era a coisa mais genuína que eu tinha, era justamente essa investigação na página, né? E aí, quando o concurso abriu, eu falei, pronto, é minha chance, porque se eu vencer, o livro vai ser publicado exatamente como ele é e por quem ele é, e eu não vou precisar transformar, né? Isso foi lindo. Então, eu me inscrevi na oficina, comecei a escrever O Pássaro, e deu certo. O Pássaro foi escolhido junto com um livro de contos que chama São Bernardo Sitiada, do Paulo Júnior, que é um escritor e jornalista muito interessante. Nós dois vencemos o concurso e a gente conseguiu publicar. E o mais legal foi que, dentro ali do concurso, o Marcelino escolheu um júri que a gente tinha que apontar o nosso trabalho, um pouco como bancada mesmo de trabalho acadêmico, né, que tem aquelas pessoas ali para você defender o seu trabalho. A gente tinha que fazer a mesma coisa com os nossos livros, e era uma bancada de 7 pessoas, assim, profissionais da área, editores, escritores. E nessa bancada, a Simone Paulino, que é a editora da Editora Nós, né, estava. E a Editora Nós estava com um ano de existência, 2 anos de existência, e ela ficou apaixonada pelos projetos, que eram mais de 60 projetos ali, ela gostou de muitos, e ela decidiu entrar. Então, quando ela decidiu entrar, se vocês, quem tem o Pássaro aí, vai ver, o Pássaro, ele tem uma coedição, ele é editora Nós e Edite, ele tem as duas, porque fez esse sanduíche, assim, né, e foi muito bom pra gente, porque a gente sairia com umas 200 cópias, são com 1.000 exemplares, então ela dobrou, né, triplicou, maravilhoso. E legal quando falou que aí ali foi assim. Aline, eu não estou ouvindo. Ah, travou para você também, né? Achei que era só para mim. Não, na verdade, eu até... Não. Não. Também não ouço, gente, eu não estou conseguindo ouvir. Será que ela caiu? Ela caiu, ela vai voltar agora, né? Será que a gente vai ter que fechar as câmeras para poder usar ela conseguir rodar? Estava super bem, né? Só que aí, de repente, deu uma travada, mas normal, gente, está acontecendo em todas as mesas. Claro. Aline Valenco, se você achar, eu posso pegar. Existe, mamãe está falando. Pode ir continuando. Eu posso falar, então. Sim. Tá. Então... Ela voltou. Chegou. Voltei. Vocês estão me ouvindo agora? Sim.
Não, sim? Eu pus no 4G. Acho que vai ficar melhor. Saí e voltei. Sim. Ai, que bom. Bom, eu acho que eu vou deixar para falar um pouco mais sobre o pássaro na próxima rodada, então. Eu vou parar aqui a minha fala e depois a gente aprofunda no livro mesmo. Tá bom. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente, né, ao nosso programa de pós-graduação pela oportunidade desse evento, nosso primeiro encontro internacional, e agradeço a Aline Bey por participar. A Aline Bey, que foi uma inspiração para nós em uma disciplina do nosso mestrado em ensino, e o texto dela, né, foi partilhado numa roda de leitura. Então, que coisa linda, Aline. Como você disse, né, eu anotei, nunca tinha visto um escritor, né, e mulheres escritoras. Que felicidade para nós ler teu livro, discutir teu livro e ter você agora aqui com a gente, né, com essa carinha linda e esse jeitinho tão acolhedor. Muita gratidão por esse encontro. Obrigada, Cris. E assim, o teu livro está dando para mim. Então, eu vou tirar o áudio dela. Eu vou tirar. Isso. E então aqui nós temos o livro que a gente estudou na disciplina O Peso do Pássaro Morto. Esse livro chegou a nós para contextualizar a partir de uma proposição nessa disciplina que cada aluno escolhesse uma obra para apresentar coletivamente. E aí foi algo super interessante, Aline, que dialoga com a tua história, com a tua trajetória escolar, que é o seguinte: quando eu falei para eles que cada um escolheria a sua obra no primeiro dia de aula, foi algo assim, eu escolher a minha obra. Sabe aquela coisa de uma trajetória escolar que a vida inteira diz assim, faça isso, leia isso, responda isso. E, de repente, você chega numa aula de pós-graduação em nível de mestrado e a professora diz, bom, agora escolha uma obra que você queira apresentar para o grupo. Aline, parecia que eu estava com crianças, porque eles diziam assim, eu escolhi. Vou apresentar José Saramago. Não. Eu vou apresentar Machado de Assis. Não. Eu vou de Clarice, né? Eu vou apresentar Clarice, então, pensando bem a minha conto. Então, no momento que você dá a palavra, fica aquela coisa, eles pipocavam, né? E aí a gente escreveu numa folha quem iria apresentar o que, e aquela folha foi riscada e rabiscada porque mudavam de ideia. Por quê, Aline? Porque eu não direcionei, porque eu não disse, a Aline Bey vai ler isso. A Aline Bey vai escolher a obra que quer apresentar. E aí a gente teve um arsenal de obras para você saber, Aline, em qual repertório você estava. Foi, né, escolhas. A Hora da Estrela, Clarice Lispector, O Alienista, Machado de Assis, O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, Menino do Engenho, José Lins do Rego, Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro, O Cortiço, Aloysio de Azevedo, Romeu e Julieta, né, Mariana? Shakespeare, Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago, É Isto um Homem, Primo Levi, Crime e Castigo, Dostoiévski, e O Peso do Pássaro Morto, Aline Bey. Olha com quem você estava, minha filha. Era um petit comité, né? E casualmente, que eu não sei se é casualmente, a Aline Valente, que te escolheu para apresentar nós, muito eufórica, né? Porque euforia é alguma coisa dela, né? Ela tem, assim, urgências e emergências e ela precisava apresentar a obra dela. Ela foi a primeira a apresentar. Então, a gente carregou você por toda a disciplina, né? Aquela referência do segundo encontro, a gente foi carregando você. E a Aline Valente, ela fez uma apresentação, assim, surpreendente. A Aline Valente, ela é excepcional. É uma menina, assim, que estar com ela é um privilégio. E a Aline
destacou questões da tua obra que, assim, até hoje me impactam. É um livro, Aline B., eu quero dizer assim, que é um livro que eu li, lemos em turma, domingo nos reunimos, eu e a Aline Valente, para ler de novo pelo Meet o teu livro, e cada vez que a gente abre, tem uma surpresa. É um livro que não se esgota. Se ele estivesse na cabeceira da minha cama, eu poderia cada noite ler e seria a primeira vez. E eu tive uma primeira vez domingo com a Aline Valente, mas eu já li esse livro. Ele já está no meu repertório. E eu tive assim, ó, a gente conversando, eu abri o livro aleatoriamente. E saltou alguma coisa que para mim fez muito sentido. E aí eu gostaria de dizer que este livro, para mim, é um livro muito singular, no sentido de a gente ler ele, para ler ele a gente precisa de uma lupa. Eu não posso fazer uma leitura corrida. E é um livro que eu preciso ver. Porque tem muitas minúcias, ele é rico em minúcias. E essas minúcias, né, esse entre as palavras, ele faz muita diferença na forma como o livro afeta. E a Aline, nessa proposta, ela fez a apresentação, eu vou convidá-la para falar e depois eu continuo também. Ela trouxe questões importantes para nós no mestrado. Por quê? Também sinalizei a partir da sua fala, né? Por que a gente se debruçou durante um semestre para pensar a escrita? Porque é o que você falou. No momento que você decide que você vai escrever, você tem que pensar uma temática que te atravesse, porque ela vai te acompanhar por muito tempo, você precisa mergulhar, você precisa pensar, quer dizer, é um relacionamento com a escrita. E eu tento trabalhar essas questões da escrita nesse sentido. Eles são alunos de uma pós-graduação e eles têm uma pesquisa. Essa pesquisa está neles, não está fora, não está apartado. Se eu disser, você pesquisa tal coisa, pode não acontecer. Então, é uma escolha de dentro para fora. O que eu quero pesquisar? E da pesquisa vem a escrita. E eu defendo muito que a gente tenha um olhar apurado com relação à forma e conteúdo, né? Então, o conteúdo é o acadêmico, né? O conteúdo, mas a forma, ela tem que estar em sintonia. Então, por exemplo, se eu disser, eu vou escrever carta, né? Uma carta, eu vou fazer uma pesquisa e a escrita vai se dar em forma de carta, eu tenho que ter, eu tenho que encontrar cartas. Se eu disser, eu vou fazer uma escrita em forma de livro, eu tenho que encontrar essa obra, encontrar um livro, né? Uma obra literária. Tem que ter uma relação. Se eu falar de uma questão da arte, da estética, eu tenho que encontrar essa arte, essa estética no trabalho. Então, essa união, né, sempre trabalhando essa forma indissociável entre forma e conteúdo. E aí a gente vai começando a pensar o que é possível. Que composições são possíveis na escrita acadêmica? Eu posso escrever em forma de carta, eu posso escrever um diário, como Carolina de Jesus, né? Eu posso fazer uma pesquisa e trabalhar em forma de diário, eu posso trabalhar com cartas, isso já foi feito. O que eu posso trazer para dentro da minha escrita? Eu posso trazer contos, eu posso trazer músicas, eu posso trabalhar a arte, né? Mas a arte cinematográfica, eu posso. Mas aí eu tenho que estar em consonância com o meu conteúdo, forma e conteúdo. Eu não posso anunciar uma coisa e não fazer, como também fazer e não dizer em lugar nenhum que eu estou fazendo. Então, a gente tenta pensar essa relação com escrita e pesquisa, tentando dar um pouco mais de leveza e autoria. Porque o que a gente vê muitas vezes nos trabalhos de pós-graduação é uma perda de autoria. O autor vai desaparecendo. Eu não escrevo, eu pesquisei. Escrevo pesquisa-se, né? Você começa a assumir, acreditamos
Né? Quem faz parte desse acreditamos? Ou é eu pesquisei, eu acredito, essa escolha foi minha, foi uma escolha endereçada. Então, a gente trabalha muito assim, ó, pensando, olhando, o aspecto estético está muito presente. Estético em que sentido? Estético do sentido de estesia, né? Da estesia dos sentidos. Eu tenho que pegar uma obra literária e ser afetado. E Clarice, que eu também gosto muito e leio muito, Clarice diz, né, que não se esmaguem a palavra entre um espaço e outro. E é isso, né? Às vezes nessa escrita em que o sujeito vai se apagando, entre um espaço e outro é esmagada a palavra. Ela não produz, ela não... É uma palavra engessada, é uma palavra que não possibilita, que não gesta outros sentidos. Né? Eu gosto muito de pensar a escrita nessa perspectiva da Clarice, né? Que entre um espaço e outro a gente possa ter uma palavra preme de sentidos, né? Que geste possibilidades, e não algo sufocado, amassado, engessado, que daquilo ali você não consegue sair. Então, é essa escrita outra, que a gente trabalha muito, essa escrita outra, e nesse sentido, o teu livro, ele nos possibilitou uma leitura outra. A gente encontrou coisas assim, que nós fomos pesquisar, investigar, se era aleatório ou era intencional. Olha como provocou, Aline. A tua escrita, para nós, ela reverbera até agora, né? Por que um nome de um personagem é minúsculo, em algum momento é maiúsculo, outro nunca fica maiúsculo, seu nome próprio? Que briga que você fez, hein? Com as regras gramaticais, minha filha, que os nomes próprios são minúsculos, né? E outra coisa que você fez também, nos desafiando, aí nós começamos a caçar esses nomes, né? E entender que esses nomes não eram aleatórios, eram linguagens. Essa letra maiúscula ou minúscula, ela não estava aleatória, ela era uma linguagem, ela informava, né? Então, e assim, a forma que você brinca, a gente gosta de brincar com as palavras, e nós gostamos muito do Manuel de Barros, muito, né? E o Manuel de Barros diz que o verbo tem que delirar, tem que pegar delírio. E a gente gosta muito do Manuel no sentido que ele fala que as palavras estão desgastadas, né? Elas não anunciam, porque os sentidos já foram desbotados. Então, Manuel nos convida muito a repensar essas palavras gastas de informar. E nós temos que pensar em palavras que afetam. E aí, na tua literatura, na tua escrita, numa parte você fala assim, e até hoje tem esse impacto, você fala o seu Luiz, o benze, espaço dor. Não é, Aline? Não é o benzedor? Mas ele é o benzedor e o seu Luiz é aquele que benzedor. Olha que maravilha! Brincar com a palavra, ela produz sentidos outros. Se você tivesse colocado apenas o benzedor, o seu Luiz é o benzedor, mas ele é benzedor, Aline, é mais que isso. Então, assim, são pequenas enunciações que dizem muito, mas dizem profundamente. Talvez se dissesse Luiz, o benzedor, passasse, mas Luiz, aquele senhor que benze a dor, ele entranha na gente. E só sinalizei essa parte, mas assim, quase que com você, nós viramos religiosas também, porque a gente amou que o Deusinho é desobediente, porque a gente também é bem desobediente, né? Visto que é um grupo que se dedica a estudar, pesquisar e ler leituras outras, escritas outras. Então, esse Deusinho teu, ele virou nosso xodó, porque nós somos tão desobedientes quanto ele. Então, eu só queria contextualizar como que a tua obra entra, junto com Clarice, com Ariano, com Machado, com Saramago, Dostoiévski, né? E entra a Aline Bey, essa jovem
escritora pelas mãos da nossa jovem Aline Valente. E é assim que você entrou, e assim nós te acolhemos e passamos a querer conhecer cada vez mais a tua obra. Eu também vou passar agora a fala para a Aline Valente, que ela vai compartilhar conosco as considerações dela, e depois a gente continua. Beijinho. Obrigada, Cris. Obrigada pelo jovem, tá? Adorei essa parte. Então, eu queria dizer para a Aline, assim, que a importância da obra na nossa estrutura de estudo foi que a gente também quer transver. A proposta da Cris é que a gente possa desconstruir a escrita acadêmica, nesse mesmo processo que você conseguiu com a escrita formal, né? Porque você faz uma desconstrução da escrita formal no seu livro, né? Faz uma desconstrução com separação de letras, com espaçamento, com uso de maiúsculos e minúsculos, com uso ou desuso da pontuação, né? São várias desconstruções que você faz. E a gente lembra novamente o Deleuze, que Deleuze diz que todo escritor ele tem que criar uma língua estrangeira, uma língua que não é a própria língua, é uma outra língua que ele cria, né? E essa língua é preciso delirar, né? Como o Manuel diz também isso, que é preciso pegar delírio. O Manuel ainda usa mais legal, que é preciso pegar delírio, né? E o Deleuze diz que essa escrita precisa delirar. Então, você traz para a literatura uma escrita híbrida que a gente busca na academia, também uma escrita híbrida, que possa entrar na academia uma escrita em que haja autoria, como a Cris disse, e que você participe da sua própria pesquisa. A gente acredita que não existe como a gente estudar uma coisa que acontece fora de nós. Lembrando até um autor, que é o Maturana, que ele fala que as experiências acontecem dentro da gente. A gente observa, o que a gente está observando não acontece do lado de fora, mas acontece dentro da gente. Então, a gente não acredita em uma escrita acadêmica que possa ser imparcial, que possa ser neutra, que precise ser insípida para que tenha algum valor. Ao contrário disso, a gente acredita que o mergulho na escrita acadêmica, o mergulho no nosso estudo e a exposição desse mergulho é que vai dar o real sentido ao que nós estamos estudando. Sobretudo nas ciências humanas. Como nós vamos estudar uma ciência humana, como nós vamos estudar o nosso aluno sendo um objeto de pesquisa? De onde tiraram essa ideia que uma criança pode ser o nosso objeto de pesquisa, nós possamos passar a observá-lo do lado de fora e transcrever como se fosse uma coisa, um objeto? Não, nós somos as ciências humanas, nós pesquisamos humanos, e é impossível separar, descolar a nossa pesquisa do sentimento, é impossível que se descole ela do que acontece dentro de nós. É preciso que a nossa escrita, como a Cris sempre diz nas aulas dela, seja visceral. Por isso, a importância dessa disciplina na nossa academia. Entendeu? Eu faço parte de um grupo, a gente montou um grupo de pesquisa, que a Cris foi convidada, e a Cris, infelizmente, por motivo de horário e de coisa, ela não pode participar, mas é um grupo que está estudando filosofias lógicas e reescritas acadêmicas afetivas. Então, a gente procura, nesse grupo, realmente encontrar formas de transver, né, a escrita acadêmica. E a gente encontra a mesma coisa que você encontrou quando você propôs a sua escrita híbrida para as editoras, que você encontrou uma defesa, né, porque estão acostumados com aquela caixinha pronta, aí isso eu vou botar nessa caixinha, aquilo eu vou botar na outra caixinha, e aí, de repente, aparece a Aline Bey, que não entra em caixinha nenhuma. E aí, a gente também encontra isso com a nossa escrita. A gente propôs, eu e a Cris, nós propomos um trabalho para o nosso
evento agora, e a gente propôs uma escrita que foi uma escrita feita por platôs, né, por fragmentos, que a gente recolheu fragmentos, e a gente teve a estrutura teórica e tudo e entra exatamente uma narrativa, entra uma historinha no meio do nosso trabalho. E é uma historinha cheia de sentido, porque é uma historinha que aconteceu em autoria, aconteceu comigo, uma historinha de alfabetização com a minha netinha, uma experiência de leitura. E aí entra essa narrativa, e a gente também encontra essa dificuldade. Onde vamos publicar? Né? Não é aceito no meio acadêmico esse tipo de escrita, mas vamos continuar, é preciso encontrar as brechas para a gente poder entrar e fazer da ciência humana uma ciência realmente humana, em que o humano apareça mais do que a ciência, porque houve um momento em que a ciência passou a aparecer mais do que o humano, e a ter mais valor do que o humano. Mas não, a ciência precisa aparecer, e se é uma ciência humana, o humano também precisa aparecer nela. Então, a sua escrita foi muito importante para nos mostrar essa questão que você falou, de ter uma referência, que você encontrou autores que escreviam e tudo, a gente ter essa experiência prática, quase te colocar à mão de que os autores existem, né? Essa sua acessibilidade, você não sabe o tamanho do trabalho que você está fazendo com a sua acessibilidade. Porque assim como você encontrou colegas, né, e você se identificou capaz de escrever a partir do momento que você encontrou pessoas que escreviam, para a gente também saber que os autores dos livros que a gente lê com tanta potência são de carne e osso igual a nós, também desperta em nós essa potência, entendeu? Também permite com que nos enxerguemos capazes, porque a gente faz parte de um sistema escolar que nos coloca sempre limitados, sempre em caixinhas, que nos faz acreditar incapazes, né? A escola, ela vem cumprindo esse papel, né? Como ela faz com a personagem do livro, né? Você de uma maneira belíssima, expõe as fraturas e as fraquezas do nosso sistema escolar, um sistema que exclui ainda muito, né? Um sistema ainda criado para acolher os iguais, né? Aqueles que fazem parte do grupo hegemônico, né? É esse que ainda a escola acolhe, e aquele que não pertence a esse grupo fica excluído, e você consegue, de uma maneira brilhante, expor até mesmo isso na sua escrita, né? Como que a sua personagem é uma criança que é excluída na escola. A escola não tem capacidade para acolher o tamanho de sensibilidade que ela carrega, né? A escola ainda é essa academia muito insípida, que ainda deixa passar batido, não acolhe, não percebe as sensibilidades que todos nós carregamos, né? De uma maneira ou outra. Ela estabelece o padrão e aquilo que vaza, né, de dentro, que vem de dentro, que borbulha por dentro do território plano que estamos acostumados, ela não aceita, né? Ela aterra, né? Cada vez coloca mais terra ali em cima para que aquilo que vem brotando nunca nasça, não apareça. Então, esse seu processo de acessibilidade, você não tem noção da potência que você cria com essa sua generosidade. É uma potência realmente muito grande. E a gente, depois a gente vou deixar você falar um pouco sobre as nossas falas, e depois a gente fala mais um pouco sobre o pássaro, como você falou anteriormente. Eu estou extremamente emocionada com vocês, emocionada mesmo, quase chorei aqui com a Aline e com a fala da Cris, porque estamos muito alinhadas nos nossos pensamentos. Eu acho que a gente tem muito em comum. Claro que cada uma de nós está trabalhando numa frente, né? Mas eu acho que a gente tem muito mais ponto em comum do que distâncias nas nossas atividades. E eu, assim, durante a fala da Aline, eu fiquei pensando numa coisa que eu escutei, que você estava falando sobre acessibilidade, né?
quando eu dava aula de teatro, uma época que eu dei já tinha saído do teatro, aí eu voltei a dar essa aula de teatro, e eu assim, sempre fui uma pessoa que, eu mesma vendo meus livros, né, eu mando mensagem, como a Aline trouxe, eu achei ela mandei mensagem, olha o que está acontecendo aqui, a gente está tendo esse encontro por causa daquela mensagem que eu mandei para ela lá, né, então às vezes as pessoas desvalorizam esse trabalho de mandar mensagem, um por um, nossa, você é maluca, eu sou chamada de tantas coisas, assim, mas eu acho que ser maluca é muito bom, né, ser louco é maravilhoso, porque de alguma forma você quebra um pouco as expectativas que as pessoas criam. Mas resgatando um pouco a questão do teatro, eu comecei a dar essas aulas de teatro e eu mesma divulgava a aula, era um lugar que tinha muitos, um teatro, mas era também uma universidade, então tinha muita gente passando, eu mesma divulgava o folder da minha aula, eu dava aula para criança, né, e fazia e tal, e estava em todas as frentes, porque as artes, elas sempre são muito desafiadoras, porque você não tem muita estrutura de você pensar, nossa, eu vou ter uma equipe para trabalhar. Para você ter uma equipe para trabalhar, você precisa ser um artista que move muito dinheiro, né? E é muito difícil mover dinheiro com a arte, porque a arte ela vai no oposto disso, né? A arte ela não tem uma função no sentido de ser útil, ela não é um desodorante que a gente passa e está precisando e você acabou um desodorante, você vai comprar o outro. O que é um quadro? O que é um livro? O que é ir ao teatro? O que é assistir uma performance? É transformador, mas não é algo que te dá um resultado, é um resultado subjetivo, é algo que você vai mergulhar naquilo, é reflexivo, mas não é algo que a sociedade de hoje é muito aquela coisa, né, de você já ter algo assim que tem uma função muito óbvia e você vai usar aquilo, e a arte ela caminha no oposto contrário disso. Então, eu mesma divulgava minhas coisas, e o dono do teatro, ele veio falar comigo, ele falou, você está fazendo isso errado, por isso que você não tem aluno, porque o artista, ele falou, né, isso é a opinião dele, né, o que eu não concordo, mas ele estava dizendo, o artista é uma estrela, então ele não pode ficar exposto, ele não pode ele mesmo pegar o folder e dar para as pessoas, porque ele vai ser desvalorizado, o artista ele tem que aparecer só na hora do show, a gente tem que ter aquela nuvem em cima do artista e tal. E entre outras coisas que ele falou, eu não podia discordar mais, É claro, eu assim, naquela hora durou muito pouco depois, e aí eu acabei saindo porque a gente tinha ideologias totalmente diferentes. E por isso que eu não tinha alunos, porque eu estava trabalhando num lugar que não tinha nada a ver com o que eu acreditava, né? Mas eu acho que, claro que a gente pensa, sei lá, vai pensar no Michael Jackson, vai pensar, sei lá, no Aerosmith, claro que esses caras não vão conseguir falar com todo mundo que está afim de falar com os caras, porque o mundo quer falar com os caras. Mas a gente não está falando dessa realidade, né? A gente está falando de artistas que estão fazendo o seu corre, que são um trabalhador como qualquer outro, como um professor como um operário como um comerciante Por que essa nuvem? Por que essa estrela? De onde você veio? Do mesmo lugar. E a gente vai para o mesmo lugar no final também. Então, assim, eu não consigo entender por que esse degrau, e esse degrau atrapalha tanto. E a escola também, ela acaba lidando, às vezes, muitos professores também têm esse degrau, né? Porque alguns professores, eles têm essa coisa, eu tenho conhecimento, vocês vão me ouvir agora. Peraí, é tudo feito junto, a gente está trocando, eu estou aprendendo demais com vocês aqui, dá vontade de anotar tudo que vocês estão falando. Então, tudo é troca. A gente está sempre no mesmo lugar, trocando, conversando, a minha experiência, a sua experiência, juntos, a gente tem que ouvir o outro, acolher, como a Aline tão bem disse, e a Cris também trouxe, acolher a sensibilidade do outro, trazer para o aluno a escolha, né, como a Cris trouxe, olha, vocês vão escolher a obra que vocês querem ler, o que vocês querem? Só que nem a Cris falou, ninguém pergunta pra gente o que a gente quer. Então, quando um professor chega e dá essa liberdade que a Cris lindamente deu, a gente fica parecendo umas baratas tontas, assim, mas como ela disse lindamente, dá uma alegria de infância, porque finalmente a gente tem liberdade, isso que ao mesmo tempo é muito bonito, é muito triste, porque olha o que a escola tem feito com a gente, né? Como é que a gente vai educar sem liberdade? Como é que a gente vai educar sem escuta? A gente não escuta, na escola eu nunca fui escutada, eu não sentia que os professores me escutavam, eles estavam sobrecarregados, eles tinham milhões de provas para corrigir, um monte de aula para dar, eles estavam cansados, eles não tinham tempo, sabe, de sentar com o aluno e entender a singularidade de cada um. Isso faz muita falta. Você, numa sala ali que fica todo mundo olhando um para a nuca do outro, né? Para começar tinha que ser sempre uma roda. Todas as aulas que eu dei, assim, de teatro ou mesmo de escrita criativa, quando presenciais, sempre foram roda, para que a energia pudesse circular, para que a gente pudesse olhar um no olho do outro. Eu acho que falta isso, né, na educação, falta acolher o estranho, porque eu acho que o estranho, o diferente, o singular, aí que está a nossa humanidade, aí que está a potência da gente. Se a gente for
todo mundo igual, que a gente não é, mas, né, o mundo quer que a gente nivelar todo mundo, a gente perde a nossa potência. Então, as singularidades precisam brilhar. E eu acho que se a escola entendesse isso mais cedo, se acolhesse os alunos mais cedo, meu Deus do céu, a gente teria estrelas para todo lado, porque a estrela a gente já tem, só que a gente é que nem a Aline trouxe, terra na nossa cabeça. Então são poucos que conseguem sair desse mar de terra e falar, não, peraí, eu sou alguém sim, que queriam me apagar, mas peraí, não. Eu consigo sim fazer algo que é meu, que é genuíno, e não importa o que seja plantar uma flor, escrever um livro, pilotar um avião, cuidar dos seus filhos, não importa, entende? Não importa o que você está fazendo, o importa é o como você está fazendo, o que você está entregando, quanto de relação você está criando. Eu acho que isso vocês trouxeram lindamente, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria imensa, assim, um aprendizado mesmo, e uma esperança que dá, né, na educação. Só para finalizar minha fala, o meu TCC, porque eu não fiz mestrado, ainda não fiz mestrado, justamente por essa questão de me sentir um pouco sufocada pela academia, né, pelas regras todas de como escrever um texto, e eu sou, como vocês trouxeram, um tipo de escritora muito brincante, muito da palavra, a palavra para mim, a gramática, é maravilhosa e tudo, ela existe para que a gente desmonte. Na hora que a gente vai lidar com a palavra como escritor, como literatura, a gente não pode olhar para a palavra de uma forma tensa, como se ela fosse maior que nós. Para mim, palavra é adereço, é que nem quando você está no teatro e você tem um objeto e você vai colocar ele em cena, ele tem função ali cenográfica. A palavra, ela desmonta, ela é plástica, ela é minha, ela tem que ser minha. Todas as palavras que eu uso nos meus textos são totalmente minhas. Elas me atravessam de formas profundas por anos. Quando eu aprendo uma palavra nova, que acontece o tempo todo, porque a nossa língua é uma língua maravilhosamente complexa, vira e mexe, brota uma palavra que eu nunca vi, se eu acho ela escandalosamente bonita, eu anoto, e preciso que ela se internalize. Eu não jamais vou usar uma palavra que eu aprendi agora num texto meu, porque ela vai ficar totalmente solta, como se fosse uma luz que não encaixou no abajur, porque não é minha ainda. É que nem uma ideia, que a gente começa a ler uma filosofia, uma psicanálise, uma literatura mais complexa, você fala, caraca, essa ideia assim, isso é muito legal, você começa a viajar com a parada e tal, mas ela ainda não é tua. Então você não pode ainda colocar ela no teu texto, você está digerindo aquilo, você está absorvendo a complexidade daquilo para depois transformar em algo seu, a partir também do seu conhecimento e das coisas que você viveu. Todo conhecimento ele é modelado, é como uma escultura, né? O escritor entrega para a gente de um jeito o barco, a gente pega e depois já vira uma canoa, e aí quando a gente entrega para o outro já está virando um avião. Enfim, as coisas vão se transformando e são vivas, né? Então eu acho que isso que é o legal. E o meu TCC, só para finalizar, eu fiz de uma forma muito fora, assim, do esperado também. Eu analisei uma peça do Fernando Pessoa, que chama O Marinheiro, é um drama estático do Fernando Pessoa, e ele é uma peça que é um antiteatro, porque como é um drama estático, e o drama justamente, o teatro é a arte da ação, né, do verbo, é uma peça que propõe o não movimento, é uma peça difícil de montar. E eu analisava a peça através do simbolismo, né? Usei alguns autores como base para analisar a peça, e depois eu propunha uma montagem dessa peça, que era um antiteatro. Só que aí eu convidei uma amiga minha da faculdade que desenha maravilhosamente bem, e ela ilustrou a minha imaginação de montagem. Então ela foi fazendo desenhos, e aí esse terceiro capítulo era totalmente artístico, e até quase uma performance que poderia ser feita, um roteiro, uma proposta de montagem que poderia ir para o corpo, e que se a gente pensasse que se a academia fosse mais aberta, também com os outros cursos, poderia pegar um ator, um performer, que tinha curso de performance lá na PUC, para encenar isso. E aí o TCC faz não fica só essa coisa de interligar as disciplinas, né? Conectar os conhecimentos, porque também tem outra. A escola, ela separa tudo em caixas, português, matemática, filosofia. É tudo, você entende? O conhecimento não é assim, o conhecimento é... Então, assim, isso tudo deveria, claro que é muito difícil, é muito tópico, tem que se organizar de alguma forma, é tudo muito profundo, eu entendo isso. Mas, assim, também é muito bonito quando tem a interdisciplinaridade e a gente consegue se movimentar melhor, porque português e matemática também tem muito em comum. Como? Onde? Né? Então, assim, a gente podia tentar entender aonde que está a fronteira dessas matérias também. Acho que é isso. Que bacana, Aline. Eu acho que essa proposta, né, que você fala do seu TCC, com certeza, poderia ser acolhida como uma linguagem, uma forma de se expressar,
e daria uma ótima possibilidade de dar a ver o teu trabalho. Eu anotei várias questões, né, aqui, já não sei nem por onde falar, mas só para retomar, quando você fala assim, das palavras, né, eu não poderia hoje ouvir uma palavra e colocar ela na escrita porque ela ainda não seria minha. E é exatamente o que acontece no encontro com o teu livro. Por exemplo, eu, nessa última leitura que a gente fez para o nosso encontro domingo, gritou para mim uma palavra que eu não tinha visto. E ela gritou e ela colou. E ela está comigo até agora. Eu não me apropriei dela. Eu estou ainda naquela relação de estranhamento, mas eu achei ela assim de uma beleza absurda. Que, para mim, da literatura, eu tenho uma relação afetiva com o vento. E aí eu estou lendo e você usa a expressão eu vejo vento, é um cachorro, eu vejo nele chagas do abandono. Menina, chagas do abandono, assim, veio para mim, mas com aquela coisa do estranhamento. Nossa, que forte. O que pode, né? O que pode essas palavras, chagas do abandono? Eu ainda não resolvi isso. E enquanto eu não resolver, eu vou carregar as chagas do abandono, porque não está resolvido. Porque ainda está muito... Eu estou muito com estranhamento. Mas no estranhamento em tudo aquilo que ele tem de potente, de possibilitar aberturas para que aconteçam coisas. Então, sim, isso que você fala, seu livro é repleto de palavras, expressões que não são do comum, né? E que eles, assim, gritam com a gente. E é uma que eu, desde domingo, está comigo, a Chagas do Abandono, que é o que você vê no vento, né? E é aquilo, você só pode ver do seu lugar, é o que você vê. Se é ou não, não sei, mas é o que você vê, é como você denomina naquela situação. Eu achei belíssimo quando você falou agora que a educação é acolher o estranho. A gente não acolhe o estranho porque a gente vem de uma maquinaria escolar e essa maquinaria é da ordem da produção, da produtividade, né? É uma grande fábrica. Então, a gente vem dessa maquinaria escolar e nessa grande fábrica só segue adiante quem consegue entrar perfeitamente na normalidade. Então, qualquer estranhamento, ele acaba ficando à margem, né? Infelizmente, nós somos reféns dessa maquinaria escolar que pensa que todos são iguais, né? E aí vem a grande proposta de ensinar tudo a todos como se fosse possível, né? Sem considerar a singularidade, cada um aprende de uma forma e de um jeito, e eu acho que a gente tem que resgatar essa tua fala de acolher o estranho. A escola deveria ser esse espaço de acolher o estranho, sim, né? E a Aline, bem também no livro dela, nas páginas iniciais, ela fala do bullying, né? E o bullying é uma coisa que está aí. O que é bullying? Se não eu não sei me relacionar, não saber se relacionar com qualquer coisa que não seja o igual, que não seja o reflexo do espelho. Então, aquele que não é igual, não é reflexo do espelho, eu mexo, né? Eu posso satirizar, eu posso ironizar, eu me acho no direito de ver esse outro como risível, né? E tem o bullying também, e o bullying machuca, o bullying violenta, e a gente tem visto muito, a gente está no Setembro Amarelo, mas a gente tem visto muito nos últimos anos o aumento de casos de suicídio infantil. Não é mais adolescente, adulto, é infantil. Quando eu falo infantil, de 0 a 12 anos. A gente está crescendo em números de crianças que se suicidam. E muitos desses suicídios, muitos deles, né, porque tem diferentes variáveis, mas muitos deles vêm do bullying. É o bullying na escola, é perverso porque a gente não vem dessa cultura de acolher o diferente, a gente elimina o diferente, o bullying faz isso, ele elimina o diferente. Ele está fazendo exatamente o que ele se propõe a fazer, né, que é eliminar o diferente. E, de alguma forma, essa questão
toca no teu texto. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu não sei se a Aline Valente quer falar alguma coisa. Eu queria só comentar a respeito a Aline falou no começo, quando ela começou a contar a história dela, sobre a dificuldade de ser aceita, né, no que ela gostava, né, que os pais achavam que ela não ia ganhar dinheiro e tal, e a dificuldade que a gente tem, o mundo vou inverter, a arte é uma coisa tão libertadora que se apropriaram dela e fizeram com que ela parecesse ter um valor de menor, né, para a gente. Mas ela tem uma potência tão grande que fizeram isso para que valorizassem a ciência e a gente não escolhesse o caminho da arte, né, para ser aceito socialmente. E aí, o quanto a gente tem que valorizar essas profissões, a profissão do artista, que trabalha com a arte e a sensibilidade, que é o que estamos precisando, sobretudo no momento atual, né? O momento atual é um momento que urge pela arte. Só pela arte nós podemos nos salvar do que está acontecendo com a gente enquanto povo brasileiro. É através da arte que a gente pode encontrar esse caminho. E aí eu vejo muito na escrita da Aline um artesanato, como ela falou, que para ela as palavras são peças que ela arruma aqui e ali e tal. Para mim, quando eu leio o seu livro, assim, é como se fosse um artesanato. Aqui você dá uma laçada maior, ali você dá um nozinho, e assim vai construindo aquela trama do texto, que é um artesanato, que é potente porque ele é visual e ele atinge no mais profundo. Então, e a desvalorização que a gente tem dessas profissões, né? O quanto que a gente tem dificuldade para dizer, quantas pessoas têm dificuldade para dizer, eu sou artesão, nós temos uma colega aqui assistindo, eu sou artesão, faço crochê. O que você faz da vida? Eu faço crochê, como a Aline acabou de falar anteriormente, né, sobre as potências. Eu faço o quê? Eu sou poeta. Aí as pessoas falam assim, mas isso é uma profissão, né? Então, eu queria deixar com esse meu comentário e trazendo isso também como uma coisa que nos diminui, né? Nos retira a nossa potência. Como que a gente se denomina? Em que momento aconteceu isso com você? Eu sou poeta, eu sou escritora. Porque como a gente eu tive um encontro com a Cris anteriormente, na dificuldade que as pessoas têm em dizer eu sou poeta, eu sou escritora, de repente, às vezes é alguém que tem que falar para a pessoa, mas você é um poeta, você é escritora, porque a gente tem uma dificuldade de afirmativa nessas profissões que são renegadas pelo sistema, né? Não porque elas valham menos, é preciso que elas pareçam que valham menos. Eu vou trazer aqui até uma ilustração, né, que a gente tem a ilustração do Canto da Sereia, né, como que é o nome dele? A Aline vai saber me lembrar. Ele, né, na mitologia, né, que o Canto da Sereia é muito sedutor, então ninguém pode escutar, né, o Canto da Sereia. E aí ele vai e se amarra no mastro para ele escutar o Canto da Sereia, enquanto ele coloca a cera no ouvido dos seus marujos, né, para que eles remem o barco e ele avance, né, em direção ao Canto das Sereias, que ele pode ouvir e apreciar, e todos dizem que o Canto da Sereia, que quem ouvisse morreria, né? Então, é por aí, é a arte. Ulisses, exatamente. Obrigada, Alexandre. É quem? Mariana que falou? Não, é Alexandre. Muito obrigada, Ulisses. O mito de Ulisses, ele nos dá essa representação do nosso sistema, né? A arte é para poucos, e esses poucos fazem com que os outros tenham medo dela, tenham receio, e tampam os ouvidos para que eles não possam ser libertados por ela. Esse é o nosso sistema.
Então, a profissão, é muito difícil se assumir nessa profissão. Eu queria ouvir da Aline como que foi essa trajetória dela, como ela fala de colocar as coisas no corpo, né? De colocar as palavras no corpo. Como você colocou no seu corpo a palavra poeta, escritora? Nossa, Aline, muito linda a sua reflexão. Eu acho que você tem toda a razão. Parece que escondem o nosso tesouro, né? O nosso ouro, assim, é para poucos. E as pessoas que fazem arte também são muito preciosistas. E parece que é um clubinho fechado, para poucas pessoas que são aí iluminadas com a estrela, que sei lá vem de onde, de outra galáxia. E são os escolhidos, digamos assim, né? Eu sempre fui totalmente contra isso. E para mim, a arte sempre foi resistência. Muita luta para ser quem eu sou e chegar onde eu cheguei até agora. Eu sempre me senti artista, desde que eu tenho consciência da coisa. Eu sempre senti que eu era uma artista. E o teatro foi o primeiro canal, então eu sentia que eu era atriz, que eu queria ser atriz de teatro, porque vinha sempre com esse impacto do teatro. Eu nunca quis, por exemplo, pensar em fazer cinema, ou mesmo novela, que eram coisas que habitavam o meu cotidiano muito mais que o próprio teatro, que eu nunca fui. Até, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu nunca tinha ido ao teatro. Eu fui com a escola, assisti, a primeira peça que eu assisti foi baseada no livro do Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E eu fiquei muito, muito impactada com a história. Comprei o livro, é um dos livros da minha adolescência, é um dos livros da minha vida, que eu amo muito. Mas foi impactante ver no teatro. E eu já queria fazer antes de saber como era, porque assistir teatro é muito forte, né? Assistir uma boa peça, assistir um espetáculo que de fato acontece em toda a sua potência, é muito transformador, é muito forte. Você não consegue ficar apático na experiência. Você realmente é levado, é conduzido para aquilo, né? Para aquela história, sendo montada através do corpo do outro, da luz, da direção, do cenário, que às vezes é mínimo, às vezes é super enorme. Eu já assisti peças com Molière, assim, que é um negócio, um cenário grandioso, né? E já assisti peças que eram uma cadeira e o ator. E o impacto é o mesmo quando é bom, né? Porque não é aí que está a coisa. Eu nem sei onde está a coisa, porque a arte, ela tá, é que nem a Cris também trouxe, ela tá em algum lugar entre as coisas, né? Eu sempre sinto que, por exemplo, a minha história, ela não está exatamente nas palavras que eu uso. Ela está no vazio das palavras, ela está por trás das palavras. É como se a história estivesse acontecendo na folha do livro, e as palavras, elas ajudam a guiar ali a imaginação do meu leitor, mas a coisa já está acontecendo, a folha está sempre já quente, porque já está existindo, né? Então, eu sempre acho que a arte, ela acontece justamente nesses vazios, nos silêncios, nos entres, nos quases. É aí que a coisa acontece. Então, para mim, eu sempre fui artista, mas é claro que verbalizar isso é muito importante, é muito potente, porque é como você disse, Aline, a gente vive num mundo que reprime esses nossos instintos artísticos, né? Reprime a criatividade, porque para que serve um ser criativo demais? Para questionar, para provocar, para fazer perguntas ao sistema que não interessa. A gente quer consumidores, a gente não quer seres que questionam, que vão além, que provocam. Para quê? Vai dar muito trabalho, né? E o artista, ele justamente trabalha nos limites, nessas provocações. Então, acho muito importante se assumir artista. O próprio Marcelino, quando eu fiz a oficina dele, ele usa um termo engraçado, que ele fala, tem que sair do armário como escritor. Tem que, né, realmente se assumir como escritor, porque é importante para a família e tudo mais, né, que fica sempre aquela dúvida, o que o cara faz? Você sabe o que o Paulo faz? Ele faz umas coisinhas, ele faz uns poeminhas, não sei, ele escreve, né, as pessoas falam, ele escreve, ele atua, ele dança, mas você não, eu sou dançarino, eu sou ator, eu sou escritor. Então, eu acho que o momento que eu consegui, de fato, eu sempre me senti escritora depois que eu comecei a escrever, porque é isso, no fundo eu sempre me senti artista, então eu acho que se de alguma forma, hoje em dia eu já não deixaria a escrita sair da minha vida como acontecia com o teatro, que eu era muito nova, né, eu não tive forças para segurar a potência que era e todo o impacto emocional que veio junto com o fato de eu escolher fazer teatro. Mas hoje já estou muito mais estabilizada emocionalmente e tudo, mas de alguma forma, se a escrita tivesse que sair da minha vida, eu ia ter que encontrar um outro caminho artístico. Eu ia ter que encontrar. Então eu acho que a base é a criação. Eu sou um ser que cria, que não consegue viver se não estiver criando, transformando experiências em sensibilidades. Pode ser numa escultura, num desenho, numa dança, numa peça, num livro, mas eu sinto que eu preciso transformar a minha experiência de vida em algo belo, ainda que seja triste, estranho, mas algo belo, assim, na beleza no sentido da arte, né, do sublime, enfim. Essa é a busca, né?
Mas quando eu comecei a escrever com muita tranquilidade escritora nas fichas de hotel e nas coisas que a gente tem que preencher de forma burocrática, foi de fato quando eu publiquei O Pássaro. Porque antes eu falava que eu era escritora e também ainda pensava no meu trabalho como atriz, e as pessoas falavam, mas cadê seu livro? E eu falava, não, eu ainda não estou escrevendo, eu tenho vários textos, mas parece que esses textos soltos, eles voavam com o vento, assim. Para mim era muito importante, mas as pessoas não tinham a concretude do livro. O livro, ele traz o respeito, ele é um objeto sólido, e você mostra isso, eu tenho o livro, as pessoas falam, nossa, porque parece que o livro não é respeitado no Brasil, mas ele é um objeto místico e um portal. Então, quando você tem um livro, as pessoas falam, que legal, você é escritor, e finalmente a sociedade te olha como um ser que escreve. Mas foi assim, quando eu lancei O Pássaro, eu vesti esse figurino, digamos assim, de uma escritora, de fato, consolidou, fechou, já estava montando tudo, estava me maquiando, estava preparando. Depois que o livro chegou, aí eu coloquei a capa e entrei em cena. Que lindo isso, muito lindo. Quer falar, Cris? Aline, você fala uma coisa que é realmente isso, né? Da gente se denominar, né? Colocar vestir o que gostaríamos como gostaríamos que o outro nos visse, né? E é muito difícil. E eu acho que essa questão também de eu sou artista, né? Para quem vem das classes populares, para quem não vem de um repertório cultural ou de uma classe social que assegura, né, o teu fazer artístico, é muito difícil, né, porque a gente tem que dar conta de um monte de coisa e dentre as monte de coisas nós somos isso também. Então é muito difícil, eu entendo perfeitamente eu não consigo, né, dizer de peito aberto, não consegui dizer de peito aberto, eu sou artista, eu sou escritora, eu sou, porque isso vem, mas quem é você mesmo? Né? Ah, você é escritora, mas quem é você? Quer dizer, já vem com algo que já é pejorativo. Mas eu queria puxar um fio que há muito tempo eu venho querendo adentrar esse espaço de uma outra escrita acadêmica, há muito tempo. E todas as vezes que eu tentava adentrar muito timidamente esse espaço de uma outra escrita acadêmica, sempre vinha alguém dizer, aqui não cabe, na academia não é espaço para isso, defender uma escrita acadêmica é não ter referencial teórico metodológico, é o esvaziamento, como é que diziam? Bom, sempre era subjugado. E eu ali, na beirada, tentando. E sabe quando que eu consegui assumir esse espaço de pesquisadora de uma outra escrita acadêmica? Quando um livro organizado por mim e uma colega foi submetido à FAPERJ, aqui do Rio de Janeiro, né, a FAPERJ, e com dinheiro público, nós ganhamos um edital que tinha mais de 1.000 livros, 1.000 livros tinham sido submetidos àquele edital e nós ganhamos o edital pela FAPERJ. Nós precisamos do carimbo da FAPERJ dizendo que tinha um comitê editorial, um comitê científico que avaliou e achou que aquele livro, que o título do livro é uma outra escrita acadêmica, tinha todos os critérios para ser publicado, financiado com dinheiro público. Quando a gente conseguiu, em 2014, que a FAPERJ financiasse o nosso material, foi quando nós nos autorizamos, eu e essa colega, a adentrar os espaços acadêmicos, dizendo, olha, eu sou uma professora e pesquisadora de uma outra escrita acadêmica, me interessa. Uma escrita que reverencie as pequenas coisas, que reverencie a simplicidade, que seja desobediente à ortografia, que traga linguagem outras, que não somente a escrita, né? E que entre nesse rol de outra escrita acadêmica. Mas então, para dizer que até a FAPERJ não colocar para nós, né, com todo aquele arcabouço de medalhão dizendo esse livro pode, foi quando a FAPERJ disse isso que a gente começou a se assumir como pesquisadora dessa brecha, que é a escrita acadêmica, né?
uma outra escrita acadêmica. E hoje eu consigo, com um pouquinho mais tranquilidade, assumir esse lugar, porque ele é muito complicado no meio acadêmico, porque eles vão te cobrar uma coisa que a gente não tem, que é a cientificidade, né? Me prova o que você está escrevendo. Eu não posso, porque eu estou trabalhando com narrativa, eu estou trabalhando com experiência, eu estou trabalhando com história de vida. Tá? Mas prova, né? Faça a defesa da tua ideia. A minha ideia está aí. Está aí. Né? Se você leu e não entendeu, está faltando para você repertório. Mas essa coisa da gente ter que se adequar ao molde. Então, nós também precisamos, né? Esse coletivo que hoje discute essas questões precisou de um selo da FAPERJ dizendo isso é pesquisa, isso é pesquisa, isso é pesquisa de universidade pública, isso pode ser financiado porque isso é muito bom e é necessário. Essa escrita visceral que eu sempre defendi, das vísceras. Aline, tem que trazer as vísceras, tem que pegar a montanha e jogar na mesa. É essa escrita que a gente quer, das vísceras da estranha, essa escrita que ela sai daqui, ela está aqui, né? Ela não está no papel, ela está aqui. Antes de ir para o papel, ela passa pelo corpo da gente. E do corpo ela vai para o papel. Ok, encerrei. Deixa eu falar rapidinho, só porque eu vou abrir para todo mundo falar, mas eu queria falar que a gente estava comentando outro dia, né, eu e a Cris, o inverso. Como que se acredita que se faz pesquisa em educação sem narrar? Né? Não tem narrativa, porque a narrativa é um gênero literário. Então, a narrativa não pode aparecer na academia. Mas como que você conta as coisas que acontecem na escola sem contar, sem narrar? Né? Então, a pesquisa vem mutilada da sua base, porque ela tem que vir insípida e não tem como isso acontecer no cotidiano escolar, né? Eu queria agora, acho que a gente pode abrir, né, Cris? Você quer falar, Aline, alguma coisa? Acho que a gente pode abrir, porque as pessoas devem estar doidas para falar, né? Espero. Podem ir se inscrevendo no chat aí. Já me inscrevi, posso falar? Pode, Fernanda, começa, vai. Enquanto isso, eu abro o chat. Pessoal, boa tarde a todas e a todos, todes. Eu acho que tem mais todas aqui, né? Pelo menos para mim está aparecendo mais mulheres. Uma mesa potente de mulheres maravilhosas. Queria agradecer, né, a Aline Bey, que está aqui com a gente, né, falando de coisas tão importantes, né, para nós que estamos tentando, de alguma forma, desconstruir um pouco essa visão, na verdade, essa racha que tem, né, dentro da academia ser um espaço não acessível, né, para a arte, para uma escrita mais literária, para uma escrita narrativa. Eu estava comentando com alguns colegas, a gente está há 2 meses e meio trabalhando para realizar esse evento. E a gente, né, convidou pessoas para participarem da comissão científica, para avaliar os trabalhos que vão... Eu estou tentando falar mais devagar, que eu me lembrei que a Michele está fazendo a tradução. E senão eu vou igual a metralhadora. Então, a gente convidou colegas, né, para fazer essa avaliação dos trabalhos, e aí é óbvio que tem que ter o rigor acadêmico, mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo esses colegas sendo a maioria deles da área de educação, né, um rigor exagerado, né, Tiago sacaneando aí, um rigor exagerado de desconsiderar, por exemplo, a pesquisa narrativa, né? Um dos trabalhos que nós recebemos, e assim, a gente criou dentro da comissão organizadora uma comissão de triagem, que é justamente para ajudar nessa, né, em pegar o trabalho que a gente recebeu, encaminhar as cegas para algum colega da comissão científica, né, enfim, para fazer com todo o rigor que o evento exige. E aí a gente recebeu um trabalho que era uma pesquisa narrativa, que foi avaliado por todos os trabalhos tiveram 2 avaliações, e esse trabalho teve uma avaliação muito positiva de um avaliador e uma outra avaliação muito negativa, de recusa. E a pessoa que estava fazendo a recusa desse trabalho considerava que ele não era um trabalho científico,
porque para ela não existe pesquisa narrativa, né? Que o autor, ou a autora, no caso, era uma autora, ela não ia poder falar sobre o seu próprio trabalho, né? Era um trabalho narrativo belíssimo de uma professora de educação infantil, né, que estava, enfim, falando das dores, das angústias, desse momento terrível em que você precisa dar aula por uma tela para crianças pré-escolares, que é algo que vários autores, inclusive Vygotsky, já provaram que não tem efeito, né? Que a criança precisa de ter, enfim, todas as suas áreas de desenvolvimento sendo estimuladas, e não só o cognitivo. É muito complicado. Eu tenho visto algumas atividades que até têm surtido algum efeito, mas é muito complicado a gente pensar no ensino remoto para a educação infantil. E aí essa professora fez um relato muito bonito da sua angústia, das suas, né, enfim, bem fundamentado, e aí a avaliadora recusou, porque essa avaliadora está completamente inserida dentro de um rigor e de um modelo, né, que eu fiquei brincando aqui no chat, escrevendo, do positivismo mesmo, né, do método, né, que é das ciências duras. A gente trabalha com educação, a gente trabalha com afeto, com afetação, a gente não pode abrir mão, prescindir da literatura, das artes, né? A gente tem que formar professores e professoras atentos a isso, claro, sem de forma alguma abrir mão da ciência, né? Ainda mais num momento como esse, em que a gente está vivendo o anti-intelectualismo, né? Enfim, na verdade é anti-tudo, né? Porque é anticultura, arte, né? Anti-intelectualismo, terraplanismo. Eu quero até ver como é que é terraplanismo. Ah, olha lá. O terraplanismo em Libras é engraçado, né? Mas, enfim, gritar um bora fora Bolsonaro, para ver como é que é fora Bolsonaro em Libras. Mas então, e é isso, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, de estar com vocês aqui. Eu tive que sair alguns momentos, porque, né, enfim, meu filho tem 3 anos e estava todo cagado. Mas também faz parte desse momento muito complicado, né, de pandemia, de trabalho remoto, né, que eu acho que as pessoas, de alguma maneira, já se acostumaram com isso e já entendem que enfim, é o que tem para hoje, né? E a gente não vai abrir mão de ocupar esses espaços. Para mim, um evento desse tamanho, com toda essa riqueza que a gente está trazendo nesses 3 dias, é uma ocupação. É para mostrar para todo mundo que a universidade pública está viva, está aqui, né, por trás das telas, mas a gente está aqui junto e trazendo toda essa riqueza, né, de debates. A gente acabou de ter 2 mesas, né, de ocupação LGBTI+, de ocupação preta, que a universidade é tudo isso, né? Então, estou bem feliz, assim, de estar aqui com vocês. E, Aline, vem para nós! Muitos professores e professoras desconstruídos aqui no nosso programa, tá? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora passar para a Ju. Mestrado... Pode falar, Aline. Pode falar, Aline. Não, eu só queria mandar um recado. Para a Fernanda, dizendo que eu vou fazer meu mestrado aí com... Encontrei. Opa! Obrigada pela fala, Fernanda, maravilhosa. Vamos passar para a Ju, então. Ju, pode falar. Abre o microfone, Ju. Isso. Não estamos ouvindo, Ju. Não estamos ouvindo. Tira o fone. Tira o fone. Fala assim. E agora? Sim. Me escuta? Ah, sim. Então melhorou. Para gente que estava naquela sala, naquele auditório, ouvindo a apresentação da Aline Valente, né, a respeito do livro da Aline Bay, Reviver, né? Esse momento de hoje é reviver
aquele encontro maravilhoso que a Cris proporcionou para todos nós, né? E eu me sinto muito representada, porque eu venho eu sou oriunda eu sou resultado, né, dessa escola que enquadra, né? Eu estudei a vida inteira em escola de freira, no São Vicente de Paula, em Niterói, uma escola quadradinha, e que, de certa maneira, me enquadrou, apesar de eu me sentir sempre artista, desde pequena, sempre fora da caixa, mas a escola me colocou na caixa, e eu fiz enfermagem, depois eu fui fazer biologia, e fui ser professora. E como professora, eu me senti artista. Ali, né, diante da minha turma, podendo ter autonomia, eu me senti artista. Pela primeira vez. E depois veio o crochê. Para quem me conhece, sabe que ali, então, é onde eu me senti, assim, onde eu me sinto, né, realizada. E gostei muito, Aline Bey, né, da sua fala, quando você se coloca escritora. Outro dia eu me peguei e falei assim, eu não me sinto crocheteira. E aí agora você me botou para repensar. Eu sou crocheteira. E a minha arte expresso através do meu crochê. Tem tudo meu ali, né? E eu agradeço muito a tarde com vocês. Da gente poder ser artista no nosso convívio, né? O inferno e o céu de todo dia. Um beijo grande, obrigado pela oportunidade. Gratidão total por vocês existirem. Beijo. Ô, Ju, você tá vendo aqui a Frida e o Marx, ó. O Marx chegou ontem, viu? Só para aparecer aqui hoje para você. Pois é, achei lindo. Vou postar, tá? Frida e Marx, Jus, aqui. E o desafio agora de fazer Paulo Freire. Vocês me matam. Adoro. Beijo. Que linda fala, Ju. A Juliana faz crochê, né? E a minha Frida tem a flor branca. Tá, Aline? Você está representada na minha Frida. Porque a flor branca... verdade. Quando eu fiz a Frida, eu olhei o perfil, perdão te cortar, Aline, mas quando eu fiz a Frida da Aline... eu o perfil dela do Instagram e perfilei, falei, poxa, vou ver as cores que ela mais gosta, né? E no centro da cabeça da Frida dela tinha que ter a flor branca, né? Não podia faltar. Porque é a minha homenagem. O livro da Aline aborda muitas questões complexas, né? O patriarcado está presente em todo o livro, né? A gente já falou aqui da escola, da questão do bullying, né, o estupro, a questão da mulher na sociedade e a maternidade. E a maternidade foi uma coisa que deu muita reflexão na apresentação do livro, né? A questão de abordar essa relação que a personagem não conseguia, né? Não conseguia assumir a sua maternidade. Ela procurou a flor branca, procurou por toda parte. E aí a Aline vai espalhando pelas páginas do livro, né, a procura dela, e aí ela não encontrou a tal flor branca. Então a gente teve muita reflexão sobre isso. E eu, né, dei um relato sobre a minha questão da maternidade, né, me fez pensar sobre a minha maternidade também. E então, quando eu encomendei a Frida a Ju, a minha Frida veio com as flores brancas. Tem gente escrito, mas eu só vou fazer uma palhinha, que realmente, Aline, tem uma parte do livro da Aline Bey que ela diz que disseram para ela que quando nasce um bebê, nasce uma flor, né? E que essa flor nutre a criança e ela procura aqui, procura ali, e essa flor não acontece. E aí foi super pertinente também para a gente discutir sobre essa relação linear que se faz entre parir e amar, né?
não necessariamente acontece, ou às vezes não acontecem com todos, e dá visibilidade para a gente discutir outros temas também, como seria o baby blues, né, uma depressãozinha, não depressãozinha, eu quis dizer o baby blues mesmo, uma depressão pós-parto, aquela tristeza dos primeiros dias, de se perder, de não se encontrar, de não saber quem é, e a gente também levou para o curso de graduação essa questão da maternidade, né? Quando se tem um recém-nascido, o mundo é virado de cabeça para baixo, e a vida da gente não é um comercial de margarina, né? É tudo ali ao mesmo tempo, é um looping. E muitas mulheres se questionam sobre esse amor. Gente, eu achei que ia parir e ia amar plenamente, imensamente, e às vezes esse amor não acontece naquele momento, né? Não acontece naquele momento. E você traz isso. Então, você traz uma poética, assim, quando eu e a Aline conversávamos sobre sua obra domingo, acho que tudo é pretexto para a gente falar de novo da obra, né, Aline e Valente? A gente falava disso. Quantas questões sociais sérias você traz, né? Quantas questões a gente pode discutir a partir do teu texto, e você traz, assim, com uma linguagem que nos toca muito. E é verdade, no dia da apresentação, a Aline puxou esse fio da flor que nasceria com a criança, que a enfermeira diz que nasce uma flor, e que você procura, a Aline disse, assim, de uma história também, e nos tocou muito, e foi muito partilhado, e eu acho que partilhar a palavra é partilhar afeto, né? Foi assim que a gente acolheu. Só isso. Eu acho que o Thiago quer falar. Vai que é sua, tia. A Márcia se inscreveu primeiro. Vai, Márcia. Acho que a Márcia estava... Eu estou aqui morrendo de vontade de falar. É muito interessante o seu livro, Aline. Ele chegou de uma forma para a gente tão, assim, impactante. A Aline, sua xará, colocou de uma forma, assim, incrível. E, realmente, talvez a gente passou a pensar em coisas, como essa questão da flor branca mesmo, que a Cris coloca, que talvez nem você tivesse pensado que ia nos afetar tanto, que ia causar tantas provocações em nós. E foi tão real, foi tão, assim, significativo o seu livro, a apresentação da Aline, que teve momentos que eu questionei. Eu falei com a Aline assim, Aline, será que é uma história verdadeira? Eu me confundi bastante, assim, o real com a questão do imaginário, daquilo que você colocou, da sua literatura. Então, foi realmente, assim, incrível. E eu falei assim, não, eu tenho que falar sobre isso. Essas nossas aulas com a Cris, eu acho assim, que mexeu com a nossa vida para sempre. E eu trago uma pesquisa que é muito difícil. Eu escrevi ali, não sei se vocês perceberam, esse ano mesmo, com a minha escrita, eu já fui tolhida. Por quê? Eu me propus a fazer uma coisa que é muito técnico, eu estudo metodologia, só que eu sou desse jeito, eu sou escrita flor da pele, eu amo literatura. Então, é difícil. A Aline também falou comigo assim, Márcia, seu trabalho é o contrário do meu, eu quero desconstruir, vamos ver se a gente... Até vou mandar meu trabalho para ela também. Só que, assim, eu estou fazendo uma coisa que eu vou ter que fazer totalmente dentro. E com essa cabeça minha, com essa vontade diferente, que eu também sempre gostei de escrever, sempre amei teatro, sempre. Eu, com 7 anos, eu fui a madrasta da Branca de Neve. Eu escrevo poesia, eu adoro ler, adoro escrever, e fiquei encantada com o seu livro, apaixonada. E foi realmente assim, aí eu estou escutando, né, cada um falando das coisas, como se sentiu, aí eu fico imaginando, será que a Aline, ela é tão novinha, ela tem consciência disso, do que ela causou na nossa vida? É realmente uma coisa boa, mas que nos levou a pensar, nos levou a refletir muito. É isso que eu queria, é um prazer assim, muito grande, da gente estar aqui com você. Você está fazendo parte dessa conversa conosco hoje, né? A Cris, Fernanda, dispensam comentários, né? São duas, assim, pessoas apaixonantes. Então, eu também vou fazer o convite. Vem para cá, vem estudar com a gente também, que você vai gostar.
Era só. Pode falar, Tiago. Boa tarde. Que lindo, Márcia, que lindo. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Primeiramente, fora Bolsonaro, genocida, ecocida, etnocida, todos os possíveis. Fora com força, né? Para fora. Estou aqui na companhia da Frida e do La Rosa. E, assim, a minha fala aqui é de uma fala de reafirmação, né? Sobre tudo que foi dito. Eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de cursar essa disciplina com a Cris e dividir esse espaço com os colegas, onde a gente pensou, né, de fato, a escrita e, assim, é uma frente minha de luta em que eu acredito, né, e defendo essa nossa escrita humana, feita por humanos e cada vez mais humanas, né? Mais humana. E se a escrita, né, se ela não nos atravessa, né, como a Cris trouxe para a gente na primeira aula, né, um trecho do texto do La Rosa, né, a gente tem que escrever para ressuscitar os mortos, né? Então, se a escrita não for... Os vivos. Pensada, né, nesse sentido, e o Maturana também, que a Aline trouxe, muito bem lembrado, né, ciência com consciência, se a escrita não for pensada nessa forma, né, se ela for engessada, ela não tem sentido. Então, assim, eu quero trazer essa fala só no sentido de dizer que estamos juntos, aí, juntos, né, nessa luta e nessa defesa por essa escrita sensível, por essa escrita que transpira, por essa escrita que fala daquilo que acontece em nós, né, de fato, que é aquilo que nos engatilha e nos conduz para, de repente, buscar os arcabouços teóricos, né? Primeiro, a gente tem aquilo que acontece no nosso cotidiano, e é o que a nossa linha de pesquisa, né? Epistemologias do cotidiano e práticas instituintes, é o que a nossa linha de pesquisa defende, é o que a nossa linha de pesquisa busca, né? Então, assim, isso é muito necessário, é urgente, e a gente precisa, ainda mais, né, nos tempos que a gente vive, nos cercar da arte, da poesia, e fazer da nossa escrita um lugar de vida, de luta, de militância, de suor, de choro, de riso e de afeto, de muito afeto. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Mais alguém quer falar? Paulo? A Fernanda está pedindo para a gente abrir as câmeras para poder tirar uma foto. Acho que o Pedro não... Não, Pedro não. Acho que o Alexandre falou que não sabe. Calma aí. É para abrir sua câmera. Samela, cadê você? Só tá uma chuva aí. Reforçar também a questão da vocação, né? A gente tem os espaços, né? Os nossos espaços, família, escola, a própria sociedade encarcera e não nos permite trazer à tona as nossas vocações. E eu percebo isso muito. Agora, por exemplo, o meu filho, que está terminando a universidade, vira para mim e diz que quer ser tatuador. E aí eu falei para ele, seja bem-vindo, meu artista, meu tatuador. Então, que a gente olhe para os nossos crianças e veja a vocação, para que elas possam ser, né? Alexandre, você botou a apresentação. É a câmerazinha que fica do lado do telefoninho vermelho. Isso. Tem que liberar isso. Ah, tá ali.
Eu já tinha liberado já, só que não é Alexandre, é outra pessoa, mas tudo bem. É a Mariana, é a Mariana. É porque está escrito Alexandre. Pronto, libera de novo, já tinha liberado antes. Alexandre é meu filho. Pronto, então, mas você já tinha liberado antes. Agora que sumiu. Pronto, mas acho que você já saiu já. Você estava na foto, eu já mandei. Cadê? Alguém mandou Liberou? também. Você saiu sim na minha foto. Depois eu vou botar lá naquela página a página do Face do evento. Eu vou ter que Eu não consegui, não. Consegui, para tudo ver. para lá. Ok, obrigada. Cris, então, faltam 10 minutinhos, que vai falar um pouquinho? Não? Aline? Só agradecer mesmo, né, Aline Valente? Agradecer a Aline Valente, a Fernanda, que é a coordenadora desse evento, está na frente da comissão, fez tudo acontecer belíssimamente, foi incansável, mesmo tendo criança pequena em casa. Ela fez o possível e o impossível para que esse evento lindo acontecesse, deu maior força para a nossa mesa, né? E, então, agradeço a Fernanda, em nome da comissão, a todos que estão aqui, a Aline Valente, parceirona de trabalho, Márcia, Ju, Mariana, Paulo querido, Thiago, todo mundo que está aqui, a Aline bem por estar aqui, né, a nossa autora, e a gente conhecê-la aqui de pertinho é uma felicidade imensa. Então, gratidão a todos. Beijinho. Beijo! Quero fazer uma mega festa quando acabar isso tudo e tiver vacina. Beijo, gente. A mesa foi maravilhosa. Foi sim. Obrigada. Aline, muito obrigada pela sua presença, por nos permitir ter esse contato tão importante para a gente, e que fique na sua memória aí o quanto a arte é importante, a sua arte é importante, a sua generosidade é importante, que está transformando, quem sabe, a universidade, né? É o que a gente espera. Estamos todos transformados. Vamos com tudo. Ai, querida, nossa, muito obrigada por essa aula que eu tive de vida,